Olá, está começando agora mais um programa da sua conta. Hoje vamos falar sobre o futuro de quem trabalha agora, mas já se preocupa com a aposentadoria. Você vai saber como funciona e as vantagens dos fundos de pensão e da previdência privada. No segundo bloco, o assunto é concursos públicos. Vamos falar sobre esse segmento que movimenta milhões de reais. O da sua conta já está no ar. O primeiro fundo de pensão do país surgiu ainda na época do Império, quando foi criada por decreto a Caixa Montepio dos funcionários do Banco do Brasil. Hoje em dia, esta forma de complementar a aposentadoria já está bem difundida e tem sido de grande ajuda para quem faz essa opção de investimento no futuro. Sobre esse assunto, eu converso com o professor e economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria. Bom, esse tipo de previdência, ela não está disponível a todas as pessoas, né? Porque trata-se de um plano fechado, não é mesmo? Veja só, Maria, depende muito. Quase todos os bancos hoje têm algum serviço de previdência para vender. Antes, há mais ou menos 15, 20 anos atrás, quem gozava desse privilégio era principalmente os funcionários públicos, como, por exemplo, do Banco do Brasil, da Petrobras. De algumas empresas federais. Empresas federais. Então, por exemplo, no caso da Previ, que é o Fundo de Pensão de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, ele foi estendido para toda a população. Eu mesmo tive, por exemplo, um contrato com um fundo de previdência da Previ, né, e durante 3 anos eu fui lá pagando as mensalidades, um contrato que me permitia aposentar com 55 anos de idade. Então, essa atividade ela foi estendida para o resto da população, inclusive por causa das modificações que vieram ocorrendo nesses últimos 15 anos também, nas regras da aposentadoria no Brasil. Agora, Fábio, mas muda a característica do fundo de pensão? Porque, né, na verdade, ele funcionava como a empresa também contribuía com uma parte, né, desse valor. Na verdade, é o seguinte, muda, porque quando você não faz parte da empresa que é coberta por um fundo de pensão, você é um consumidor normal ou qualquer, você tem o seu regime previdenciário, seja ele na iniciativa pública ou seja ele na iniciativa privada. Então, como você sabe que vai se aposentar, né, com uma renda menor do que aquela renda que você tem hoje na ativa, então você vai querer complementar essa aposentadoria, essa renda com a aposentadoria lá na frente, então você passa a contribuir, né, faz um contrato com o fundo de pensão e passa a contribuir para lá na frente você complementar a tua renda, né, da aposentadoria que derivará ou da iniciativa privada ou da iniciativa pública. Muda, praticamente muda porque você está contratando um serviço, quando você é um consumidor normal. E a previdência privada tem crescido muito no Brasil nas últimas décadas. A necessidade de complementar a previdência pública tem feito cada vez mais o trabalhador optar por esta forma de guardar dinheiro pensando no futuro. Fábio, quais são as vantagens, principalmente para quem começa mais cedo, né? Uma pessoa começa aos 25, 30 anos, quanto mais cedo, melhor? Isso. Então, Maria, na verdade, cada vez mais os trabalhadores têm realmente optado por fazer essa escolha, por guardar dinheiro, que é um fundo de pensão, não é? Ou então a previdência privada, no caso, e isso tem crescido muito à medida em que as regras do sistema previdenciário brasileiro estão mudando, tanto para os trabalhadores da iniciativa privada como para os trabalhadores da iniciativa pública. No caso da iniciativa pública, né, as regras agora, que foram modificadas, as novas este ano, garante que o trabalhador se aposentará apenas com 80% do salário da ativa. Então, por isso que é uma vantagem o trabalhador da iniciativa pública, né, contratar um fundo de pensão, né, para ter uma previdência lá na frente, uma aposentadoria. Na prática, ele ficaria como se fosse uma iniciativa privada também. Com certeza. Isso aí ele vai ter que recorrer à iniciativa privada. Já no caso do trabalhador da iniciativa privada, nós sabemos muito bem que ele tem um teto, né, de aposentadoria em cima da contribuição, que também é um teto de 11% sobre a renda que ele hoje tem. Então, para você ter uma aposentadoria maior do que esse teto, se não me engano hoje é 4 mil e poucos reais, então ele deve contratar uma previdência privada, né, que um fundo de pensão faz o gerenciamento. Agora, qual é o cuidado que deve se ter? É que no momento de contratar uma previdência privada ou adquirir uma previdência privada junto de um fundo de pensão, saber as taxas de administração, também saber da solidez daquele fundo de pensão. Porque em tempos de crise, o que nós observamos é que a maioria dos fundos de pensão, principalmente na Europa, tem feito aplicações, né, com recursos da sociedade de forma muito errada e tem quebrado e deixado, por exemplo, os contratantes, né, à mercê do mercado sem
reaver seus recursos e seus contratos. Agora, muita gente, Fábio, também faz o plano de previdência privada justamente por conta do imposto de renda, né? Que você pode abater. Esse valor é vantagem pensando nisso também? Olha, depende muito, Maria. Se for uma perspectiva de se aposentar, né, você investir ali com vistas a se aposentar lá na frente, complementando a tua aposentadoria, seja iniciativa privada, seja iniciativa pública, ainda é uma vantagem. Agora, se, por exemplo, for para aplicar o dinheiro, a gente observa que temos outras alternativas muito mais interessantes, como no caso o Tesouro Direto, os títulos da dívida pública federal. E tem uma idade ideal para a pessoa começar a fazer essa... Não tem idade ideal. O melhor realmente é quanto mais cedo você começar a trabalhar, você pensar e planejar o futuro. E então, aí, observar na praça quais são os fundos de pensão que oferecem previdência privada mais atraente. Como se fosse uma poupançazinha forçada, né? Com certeza. E a vantagem é que você pode resgatar essa poupança a qualquer instante. E no próximo bloco a gente volta falando dos concurseiros e deste caminho para entrar no mercado de trabalho. É só um instante.